Sua igreja pratica esses rituais? Você sabe o que eles significam? Poucos sabem do sincretismo que existe entre os ritos maçônicos e a liturgia realizada por igrejas cristãs. No entanto, isso não é tão aparente assim dentro das igrejas. Vamos adentrar agora em segredos mascarados de um verniz bíblico, mas na verdade oriundo das profundezas do oculto. Maçons são os pedreiros em língua francesa. Sua especialidade é a construção de monumentos e templos. Se baseiam no arquétipo do Templo de Salomão, que teria sido a referência deles para a construção dos demais templos religiosos. Veja agora a incrível semelhança entre os templos maçônicos e os templos cristãos. Um dos ritos mais clássicos da maçonaria é a realização do lançamento da pedra fundamental para a construção de um novo templo maçônico. Inspirado neste modelo, as igrejas evangélicas literalmente enterram uma Bíblia sob a fundação do local onde o templo será construído. Uma clara demonstração de desrespeito e profanação do livro sagrado. Pedra sobre a qual está fundamentada a tua igreja. Aí, graças a Deus, é isso aí. Para vocês, da satisfação da grande loja maçônica do estado da Bahia em estar fazendo o lançamento de mais uma pedra fundamental. Não uma pedra literal, mas um símbolo espiritual, conforme explica o pastor-geral da Igreja Adventista no Planalto Central. Essa pedra que Dom Ailton está abençoando veio de Jerusalém, faz parte do solo sagrado do Horto das Oliveiras, lá na Terra Santa, local onde Jesus pisou, sofreu, chorou, colocando a pedra fundamental no solo sagrado ao lado da cápsula. Dom Ailton vai colocando terra, o povo aplaude nessa alegria, nessa emoção. Na cerimônia de iniciação da maçonaria, depois de submetido a muitas indagações, o iniciado é conduzido ao altar dos juramentos e ajoelha-se com o joelho esquerdo, pondo a mão direita sobre a Constituição e a Bíblia, que devem ter em cima a espada. A mão esquerda, o profano segura o compasso, apoiando-o no lado esquerdo do peito. Daí, todos se levantam e proferem um juramento de morte. No templo evangélico, na cerimônia de ordenação ao ministério, as igrejas fazem com que os ministros ponham sua mão direita sobre a Bíblia, seguindo a mesma ritualística maçônica. Prometo, como cooperador, viver uma vida de fidelidade, e dedicação, obediência aos meus superiores, A cerimônia do enterro de um maçom é bem característica, bem como o cemitério, a seção e a lápide onde um membro do oculto é sepultado. Obeliscos, triângulos e símbolos ocultos no geral sinalizam para outros iniciados quem realmente era o finado.
Para eles, é uma questão de honra demarcar esse local, bem como homenagear os feitos da vida de um de seus irmãos da ordem. Nas igrejas cristãs, também é comum encontrar obeliscos, lápides e mausoléus com símbolos ocultos e termos que fazem alusão à sua doutrina secreta. Na verdade, toda a Irmandade se orgulha de ter fundado e de manter as religiões que fazem parte de seu legado obscuro. Confúcio dizia que sinais e símbolos governam o mundo, não palavras nem leis. É perturbador notar a quantidade de símbolos e gestos existentes nas igrejas cristãs, e como os líderes do topo de cada denominação exibem apertos de mãos e gestos entre outros líderes religiosos, estadistas e personalidades influentes. Nesse momento, em Brasília, existem 83 irmãos ocupando cargos, tanto na Câmara, eleitos para a Câmara e para o Senado. Alguma vez vocês ouviram falar que se reuniu uma bancada maçônica? E seria tão simples, a bancada maçônica se reúne e vota maçonicamente em relação à questão. Esse seria um exemplo. Mas a gente cometeu um engano. A gente, em vez de tirar os melhores homens que tem aqui dentro e levar para Brasília, não. A gente foi lá em Brasília e disse: quem quer ser maçom? Os pilotos levantaram a mão e a gente aceitou. E deixou que eles se privilegiassem do título de maçom. Sou maçom. Para nada. Para nenhuma ação nesse tipo. Não. Política é outra coisa. Como política é outra coisa? Mas alguém, em determinado momento na história da maçonaria, resolveu nos convencer de que maçom não discute política nem religião. E não é verdade. Você vai olhar a história da maçonaria, tudo que a maçonaria fez na sua vida foi discutir e agir sobre a política e a religião. É bem verdade que a gente, em nome da ética, não vai discutir política partidária nem religião sectária. Eu não estou aqui para discutir se o meu partido é melhor ou pior que o seu, nem se a minha igreja é melhor ou pior que a sua. Mas o território da política e o território da religião são exatamente os territórios em que a gente age, porque são os territórios que são mais avessos à ideia de liberdade, igualdade e fraternidade. O mundo é regido por uma hierarquia oculta que não ocupa somente o poder governamental, mas principalmente o poder religioso. É comum negarem e encobrirem sua relação com esses gestos e símbolos, mas no geral, sob um olhar mais cuidadoso, é possível desvendar esses segredos. Certamente há muito mais envolvido no sistema religioso católico protestante, mais do que em qualquer outro segmento e poder. Isso nos faz refletir sobre a manipulação de crenças, liturgias e valores que carregamos que antecedem nossos pais e a cultura atual. As Escrituras nos dizem: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Que sociedade, que relação há entre sociedades secretas e a sociedade cristã? E que concórdia entre o Messias e Belial? O que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo do Criador com os ídolos? Porque vós sois o templo do Criador vivo. Como disse: neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu pai, e eles serão meu povo. Por isso saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Altíssimo, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Soberano Todo-Poderoso.